Você já se sentiu como se estivesse apenas existindo, preso em uma rotina, sem direção ou propósito? É como caminhar em círculos, tentando encontrar algo que parece estar sempre fora do alcance. Mas e se eu te dissesse que a transformação que você busca está mais perto do que imagina? Hoje vou te mostrar como você pode transformar sua existência e dar um novo significado à sua vida, começando agora. Todos nós, em algum momento, já sentimos aquele peso silencioso de uma rotina sem propósito. É como se os dias passassem em um ciclo repetitivo, onde acordamos, fazemos o que é esperado de nós, seguimos o fluxo e, ao final do dia, nos deitamos com a sensação de que algo está faltando. Parece que, apesar de estarmos vivos, estamos apenas existindo. É como se estivéssemos presos em uma engrenagem, onde cada movimento é previsível e vazio. Isso gera inquietação, uma espécie de fome invisível por algo maior, algo que realmente preencha nossos corações e mentes. Mas por que sentimos isso? Porque dentro de cada um de nós há um desejo profundo, quase visceral, de encontrar propósito. Não queremos apenas passar pelos dias como espectadores da nossa própria vida. Queremos viver com intensidade, com a certeza de que cada momento, por mais simples que pareça, tem valor e significado. Esse desejo de encontrar propósito não é um capricho. É a essência do que nos torna humanos. É o que nos impulsiona a crescer, a criar e a buscar algo além do ordinário. E ela é realmente boa. Menos é que a transformação que você procura não depende de sorte, circunstâncias ou de algo externo que você precisa esperar acontecer. Não é sobre esperar pelo momento perfeito, pela oportunidade ideal ou pela ajuda de alguém. Essa transformação começa dentro de você. É uma escolha, um compromisso que você faz consigo mesmo para mudar a forma como enxerga e vive a sua vida. Pense nisso. Cada dia que você vive é uma página em branco, uma oportunidade de reescrever sua história. E, embora nem sempre possamos controlar o que acontece ao nosso redor, como escolhemos interpretar o que vivemos, é aqui que reside o verdadeiro poder. Não em esperar que o mundo nos dê o que queremos, mas em decidir como vamos agir, como vamos criar significado para os nossos dias, mesmo nos momentos mais desafiadores. Sim, haverá dias em que você sentirá que está caminhando contra o vento, que o peso das responsabilidades e das dificuldades é esmagador. Porque, quando você encontra um significado maior, mesmo os desafios mais árduos ganham sentido, eles deixam de ser barreiras intransponíveis e se tornam degraus que o ajudam a crescer, a se transformar e a alcançar o que realmente importa. Transformar sua vida, dar brilho e propósito a ela não é sobre mudar tudo de uma vez. É sobre começar com pequenos passos, com pequenas decisões que, somadas, criam algo extraordinário. É sobre olhar para dentro de si mesmo e perceber que você já tem o que precisa. A força, a coragem e a sabedoria já estão aí. Basta acreditar nisso e agir. Portanto, se você sente que está preso em uma rotina sem sentido, saiba que você não está sozinho. Esse sentimento é um chamado, um lembrete de que você é capaz de mais, de que há algo maior esperando por você. Não ignore esse chamado. Ouça-o, porque ele pode ser o início de uma transformação que mudará não apenas a sua vida, mas também a vida de todos ao seu redor. E nunca se esqueça, você tem o poder de transformar qualquer momento em algo significativo. Não é sobre esperar pelo amanhã, pelo próximo mês ou pelo próximo ano. É sobre começar agora, porque a transformação que você busca começa quando você decide que está pronto para ela. E essa decisão depende apenas de você. Deixe-me contar uma história que atravessou séculos, inspirando gerações com sua sabedoria e resiliência. Marco Aurélio, conhecido como o Imperador Filósofo, governou Roma durante um dos períodos mais turbulentos da história do Império. Ele não era apenas um líder militar ou político. Ele era um pensador profundo, um homem que encontrou na filosofia estoica as ferramentas para enfrentar os desafios monumentais que a vida lhe impôs. Imagine-se no lugar dele. Um homem que carregava sobre os ombros o destino de um dos maiores impérios da história. Ele lidava diariamente com guerras devastadoras que ameaçavam as fronteiras romanas, traições de pessoas próximas que colocavam sua vida e seu governo em risco, e responsabilidades esmagadoras que incluíam não apenas liderar um vasto território, mas também garantir a prosperidade de milhões de pessoas. O peso que ele carregava não é algo que podemos medir, mas podemos aprender como ele escolheu enfrentá-lo. Marco Aurélio poderia facilmente ter sido consumido pelos problemas. Ele poderia ter cedido ao desespero, à raiva ou à frustração. Mas em vez disso, ele encontrou refúgio na filosofia estoica. Durante suas noites solitárias, entre batalhas e crises políticas, ele escrevia reflexões que mais tarde seriam reunidas em uma obra chamada Meditações. Essas palavras, destinadas apenas a si mesmo, continham lições profundas sobre como viver com propósito e dignidade, mesmo nas condições mais difíceis. Em uma de suas passagens mais memoráveis, ele escreveu:
Quando você se levantar de manhã, pense no privilégio de estar vivo, de respirar, de pensar, de amar. Essa frase simples encapsula uma verdade universal. A vida é um presente, mesmo quando carregada de desafios. Para Marco Aurélio, o propósito da vida não estava em controlar o que acontecia ao seu redor, menos algo que ele sabia ser impossível, mas em controlar como ele escolhia responder a cada situação. Ele compreendeu que o verdadeiro poder reside em nossas escolhas internas, não nos eventos externos. Agora pense na profundidade dessa lição. Marco Aurélio enfrentava problemas que poderiam facilmente esmagar qualquer um de nós. Ele não podia evitar as guerras, os levantes ou as doenças que assolavam seu povo, mas ele podia decidir como lidaria com tudo isso. Ele escolheu a calma em vez do pânico, a sabedoria em vez da impulsividade, e o propósito em vez do desespero. E essa escolha fez toda a diferença, não apenas para ele, mas para o império que liderava. Se Marco Aurélio conseguiu encontrar propósito em meio ao caos, por que você não poderia fazer o mesmo? Não importa o tamanho dos desafios que você enfrenta menos, sejam eles problemas no trabalho, dificuldades financeiras, conflitos familiares ou até dúvidas internas, a essência do que ele nos ensinou continua válida. Não é sobre mudar o mundo ao seu redor. É sobre mudar o mundo dentro de você. Considere, por exemplo, como você inicia o seu dia. Quantas vezes você acorda e imediatamente é consumido por pensamentos de preocupação ou estresse? Marco Aurélio nos convida a começar cada manhã com gratidão. Pense no privilégio de simplesmente estar vivo. Imagine como sua perspectiva mudaria se antes de começar o dia, você refletisse sobre as coisas pelas quais é grato, a chance de aprender algo novo, as pessoas que você ama, ou mesmo a beleza de um simples amanhecer. Essa prática pode parecer pequena, mas ela tem o poder de redefinir completamente o tom do seu dia. Além disso, ele nos lembra que a vida não é definida pelos eventos que enfrentamos, mas pelas escolhas que fazemos em resposta a eles. Isso significa que, mesmo nos momentos mais difíceis, você tem o poder de escolher como reagir. Você pode escolher a paciência em vez da irritação. Pode escolher a compreensão em vez do julgamento. Pode escolher a resiliência em vez do desespero. Cada escolha que você faz é uma declaração de quem você é e do que valoriza. Marco Aurélio também nos ensina a encontrar propósito no presente. Ele sabia que o passado já havia passado e que o futuro era incerto. O único momento que realmente possuímos é o agora. Ele nos desafia a nos perguntarmos: o que posso fazer agora para viver de acordo com meus valores? Como posso usar este momento para crescer, para contribuir, para me conectar com o que realmente importa? Essas perguntas simples podem transformar a maneira como você vive sua vida, trazendo um sentido de clareza e direção. Sua história é um testemunho poderoso de que não precisamos de circunstâncias perfeitas para viver com propósito. Marco Aurélio tinha todas as razões para se sentir sobrecarregado e desmotivado, mas ele escolheu um caminho diferente. Ele escolheu encontrar significado em suas responsabilidades, alegria nas pequenas coisas e força em sua capacidade de decidir. Então, quando você se encontrar diante de seus próprios desafios, lembre Marco Aurélio. Pergunte a si mesmo: o que está dentro do meu controle agora? Como posso transformar essa situação em uma oportunidade de crescimento? Essa mentalidade não apenas o ajudará a superar obstáculos, mas também a viver com mais propósito, mais gratidão e mais coragem. No final das contas, a vida não é sobre o que acontece conosco, mas sobre o que fazemos com o que nos acontece. Se Marco Aurélio conseguiu encontrar propósito e força em meio ao caos, você também pode. A transformação que você busca está ao seu alcance. Tudo o que você precisa fazer é dar o primeiro passo. Não é o peso que nos derruba, mas a maneira como escolhemos carregá-lo. Essa frase, embora inédita, encapsula o coração do estoicismo. A ideia de que os desafios em si não têm poder sobre nós, mas nossa percepção e abordagem é que determinam o impacto que eles terão em nossas vidas. Pense em um fardo que você está carregando agora, talvez uma dificuldade no trabalho, um conflito pessoal ou uma batalha interna com dúvidas e medos. O peso desse fardo não é fixo. Ele se torna mais leve ou mais pesado dependendo de como você escolhe vê-lo. Se você encara o problema como um inimigo insuperável, ele cresce. Mas se você o trata como uma lição ou oportunidade, ele diminui. Esse é o poder da mentalidade estoica. Transformar pesos aparentes em ferramentas de fortalecimento. Quando nos lembramos dessa ideia, percebemos que a vida não é uma questão de eliminar dificuldades. Isso seria impossível, mas de encontrar formas de usá-las a nosso favor. Imagine um atleta levantando pesos. O peso em si é desafiador, mas é o próprio ato de carregá-lo que fortalece os músculos. Da mesma forma, cada dificuldade que enfrentamos tem o potencial de nos fortalecer. Os estoicos nos ensinam que o sofrimento não é um castigo, mas uma oportunidade de crescimento. E isso é algo que todos podemos aplicar em nossas vidas. A riqueza verdadeira não está no que acumulamos,
mas naquilo que conseguimos abandonar sem perder a paz. Essa segunda frase nos convida a repensar nossa relação com o apego e os bens materiais. Vivemos em um mundo que constantemente nos incentiva a buscar mais dinheiro, mais status, mais posses. No entanto, o estoicismo nos ensina que a verdadeira riqueza não está na acumulação, mas na liberdade que vem de não depender dessas coisas para encontrar felicidade. Ser rico nesse sentido é ser capaz de perder sem se perder, de abrir mão sem sentir que estamos perdendo parte de nós mesmos. Considere o que acontece quando nos tornamos excessivamente apegados a algo, seja uma posição de destaque, um objeto material, ou até mesmo a opinião dos outros. Esse apego cria uma dependência, e com isso vem o medo. Medo de perder, medo de não ser suficiente, medo de não atender às expectativas. Os estoicos nos desafiam a romper essa cadeia. Eles nos convidam a olhar para o que realmente importa, para o que está dentro de nosso controle, e a encontrar paz naquilo que somos, e não no que temos. Quando refletimos sobre essa ideia, percebemos que, paradoxalmente, quanto menos estamos presos ao que acumulamos, mais liberdade experimentamos. Marco Aurélio dizia que tudo o que temos é emprestado pela vida. Quando aceitamos isso, aprendemos a valorizar o presente sem nos tornar prisioneiros dele. Essas duas frases juntas nos convidam a viver de forma mais leve, mais livre e mais alinhada com o que realmente importa. Elas nos ensinam que a vida não precisa ser uma luta constante contra o peso das dificuldades ou o medo da perda. Podemos ver cada desafio como uma oportunidade de crescimento e cada perda como um lembrete de que nossa paz não vem do exterior, mas de dentro de nós mesmos. Se carregarmos essa sabedoria conosco, estaremos melhor equipados para enfrentar qualquer situação com resiliência, gratidão e um profundo senso de propósito. Porque no final das contas, o estoicismo não é sobre evitar a tempestade, mas sobre aprender a dançar na chuva. E isso por si só é uma lição poderosa que podemos levar para a vida. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Essa frase de Marco Aurélio, o imperador filósofo, carrega uma profundidade impressionante. Ela nos convida a olhar para dentro e reconhecer uma verdade simples, mas muitas vezes negligenciada. O que pensamos molda como percebemos e vivemos o mundo ao nosso redor. Em um mundo cheio de distrações e desafios, a qualidade dos nossos pensamentos se torna a pedra fundamental para uma vida significativa e feliz. Pense nisso por um momento. Quantas vezes você se pegou preso em pensamentos negativos que drenaram sua energia e obscureceram sua visão da vida? Talvez tenha sido uma crítica recebida, um erro do passado ou até uma preocupação com algo que pode nem acontecer. Esses pensamentos têm um impacto profundo no nosso estado emocional. E, quando permitimos que eles dominem, criamos uma realidade mental que nos prende em um ciclo de ansiedade, insatisfação e tristeza. Marco Aurélio nos lembra que a felicidade não é algo que encontramos fora de nós mesmos. Não está nas circunstâncias externas, nos bens materiais ou na aprovação dos outros. A felicidade é criada internamente, cultivada pela maneira como escolhemos pensar e interpretar a vida. Nossos pensamentos são o filtro através do qual vemos o mundo. Se esse filtro estiver cheio de negatividade, até os momentos mais belos parecerão sem brilho. Mas se nosso filtro for positivo e fundamentado na razão, mesmo os desafios mais difíceis podem ser vistos como oportunidades de crescimento. A qualidade dos nossos pensamentos é como o solo de um jardim. Se o solo for fértil e bem cuidado, ele dará frutos saudáveis e flores bonitas. No entanto, se permitirmos que ervas daninhas, menos como pensamentos tóxicos, preocupações desnecessárias e autocríticas destrutivas tomem conta, o jardim murchará. Da mesma forma, uma mente alimentada por pensamentos positivos, construtivos e racionais florescerá, criando uma vida mais plena e satisfatória. Isso não significa ignorar as dificuldades ou fingir que tudo está bem quando não está. O estoicismo não prega a negação da realidade, mas sim a aceitação e o domínio sobre como escolhemos responder a ela. Isso é insuperável, ou o que posso aprender com isso? A qualidade do nosso pensamento diante de uma adversidade define se ela será um fardo ou uma lição. Por exemplo, imagine que você comete um erro no trabalho. Um pensamento de baixa qualidade seria: sou um fracasso, nunca faço nada certo. Esse tipo de pensamento não apenas é destrutivo, mas também impede o aprendizado e a recuperação. Agora, um pensamento de alta qualidade seria: cometi um erro, mas o que posso aprender com isso para melhorar da próxima vez? Esse segundo pensamento transforma a situação em um trampolim para o crescimento, em vez de uma âncora que o mantém preso. O estoicismo nos oferece práticas concretas para melhorar a qualidade dos nossos pensamentos. Uma delas é a reflexão diária. Ao final do dia, reserve um momento para revisitar os eventos e perguntar: eu agi com sabedoria e razão? Meus pensamentos ajudaram ou prejudicaram meu bem-estar? Esse exercício simples pode ajudá-lo a identificar padrões de pensamento que precisam ser ajustados
e a reforçar aqueles que o fortalecem. Outra prática é a premeditação. Antes de enfrentar um dia desafiador, visualize os possíveis problemas e como você pode responder a eles com calma e sabedoria. Esse hábito ajuda a preparar sua mente para agir de maneira construtiva, independentemente das circunstâncias. A frase de Marco Aurélio também nos desafia a olhar além de nós mesmos. Pensamentos de alta qualidade incluem a preocupação com o bem-estar dos outros, a empatia e o desejo de contribuir positivamente para o mundo. Quando pensamos não apenas no que podemos ganhar, mas no que podemos oferecer, experimentamos um tipo de felicidade mais profunda e duradoura, menos aquela que vem do propósito e da conexão humana. Portanto, ao refletir sobre a frase, a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Pergunte a si mesmo: como posso melhorar o jardim da minha mente? Que pensamentos eu posso plantar e nutrir para criar uma vida mais rica e significativa? Lembre-se, a qualidade dos seus pensamentos está sob seu controle. Você tem o poder de moldá-los, transformá-los e, assim, transformar a sua própria vida. No final, a verdadeira felicidade não é um destino distante, mas algo que construímos momento a momento, pensamento a pensamento. Cultive pensamentos que o elevem, que tragam clareza e que o conectem com o melhor de si mesmo. Porque, como Marco Aurélio tão bem colocou, é a qualidade dos seus pensamentos que determina a qualidade da sua existência. E isso está inteiramente em suas mãos. Obstáculos, eles não bloqueiam o caminho, eles são o caminho. Essa frase, atribuída ao pensamento estoico, encapsula uma das verdades mais profundas e transformadoras sobre a vida. É natural que, diante de desafios, nossa primeira reação seja vê-los como barreiras, como interrupções que impedem nosso progresso. No entanto, essa visão é limitada. Os estoicos nos ensinam que os obstáculos não são desvios no trajeto, mas sim o próprio trajeto. Eles não estão ali para nos parar, mas para nos moldar, nos fortalecer e nos levar adiante. Pense por um momento em um rio. Quando encontra uma pedra no seu percurso, ele não para de fluir. Em vez disso, ele a contorna, a desgasta com o tempo ou encontra um novo curso. O obstáculo não impede o rio de seguir. Ele faz parte do processo de movimento do rio. Assim também é a vida. Cada dificuldade que enfrentamos é uma oportunidade de crescer, de aprender algo novo sobre nós mesmos e de nos tornarmos mais resilientes. A ideia de que os obstáculos são o caminho nos desafia a mudar nossa perspectiva. Muitas vezes olhamos para os problemas como algo que deveria ser evitado ou eliminado, mas os estoicos acreditavam que enfrentar as adversidades era uma parte essencial do desenvolvimento humano. É no confronto com o desconforto, o inesperado e o difícil que descobrimos do que realmente somos feitos. É ali que encontramos força, coragem e criatividade que de outra forma permaneceram dormentes. Imagine por um momento as pessoas que você admira. Provavelmente elas não chegaram onde estão porque evitaram desafios. Pelo contrário, foram os momentos de maior dificuldade que definiram suas trajetórias. Os obstáculos que enfrentaram não foram interrupções em suas jornadas. Foram os capítulos mais importantes de suas histórias. O mesmo vale para cada um de nós. Cada revés, cada erro, cada situação desafiadora carrega em si a semente de uma transformação, desde que estejamos dispostos a enxergá-la dessa forma. Aceitar que os obstáculos são o caminho não significa que devemos gostar de dificuldades ou procurar sofrimento. Significa que, quando eles surgirem, podemos escolher não resistir a eles com medo ou frustração. Em vez disso, podemos acolhê-los como parte do processo, entendendo que eles têm algo a nos ensinar. Essa mudança de mentalidade nos liberta do papel de vítimas das circunstâncias e nos coloca no papel de protagonistas, responsáveis pela maneira como escolhemos responder. A cada obstáculo que encontramos, temos a chance de praticar virtudes estoicas como paciência, coragem, sabedoria e perseverança. Uma situação que parece impossível pode nos ensinar a confiar mais em nossas capacidades. Um fracasso pode nos ensinar humildade e nos inspirar a tentar novamente com mais inteligência. Uma perda pode nos lembrar da impermanência da vida e nos ajudar a valorizar o que realmente importa. Quando olhamos para os obstáculos como parte essencial da jornada, começamos a perceber que eles nos preparam para o que vem a seguir. Cada desafio vencido é como um degrau que nos eleva, nos tornando mais fortes, mais sábios e mais preparados para os desafios futuros. Em vez de ver os obstáculos como algo que atrasa nosso progresso, podemos vê-los como uma parte necessária da nossa evolução. Lembre-se, não é o caminho fácil que nos transforma. É um caminho difícil, aquele cheio de pedras e curvas, que nos dá a oportunidade de crescer. Quando enfrentamos esses momentos com coragem e determinação, descobrimos que somos mais fortes do que pensávamos. E é essa força, forjada nas dificuldades, que nos permite alcançar nossos objetivos e viver uma vida com propósito. Então, da próxima vez que você se deparar com um obstáculo,
Não pergunte por que ele está ali. Pergunte o que ele pode te ensinar. Entenda que ele não está bloqueando o seu caminho. Ele é o próprio caminho. E, ó percoro, você não estará apenas avançando, estará se transformando. Essa é a essência da jornada humana, encontrar significado, força e propósito não apesar dos desafios, mas através deles. Aquele que tem o poder de te irritar é teu mestre. Se você permitir, ele domina sua mente. Essa frase de Epicteto encapsula uma das mais profundas lições sobre controle emocional e liberdade interior. Ela nos desafia a olhar para dentro e questionar a verdadeira origem de nossas emoções. É tentador acreditar que são os outros ou as circunstâncias externas que nos afetam diretamente. Mas o estoicismo nos ensina algo muito mais poderoso. O verdadeiro controle sobre nossas emoções e reações está sempre dentro de nós. E se alguém consegue nos irritar, não é porque essa pessoa tem poder inerente, mas porque nós, de alguma forma, entregamos a ela esse poder. Pense em como isso se aplica às situações do dia a dia. Talvez tenha sido um colega de trabalho que fez um comentário desnecessário, um motorista que agiu de forma imprudente no trânsito, ou mesmo alguém próximo que não respondeu às suas expectativas. Em momentos assim, a irritação e a frustração surgem como reflexos automáticos, parecendo inevitáveis. Mas, se analisarmos com cuidado, percebemos que não é o ato em si que nos provoca, mas o julgamento que fazemos sobre ele. O estoicismo nos desafia a entender que não são os outros que controlam como nos sentimos. Somos nós mesmos, através da interpretação que damos a esses eventos. Epicteto, com sua frase, faz um alerta profundo. Toda vez que permitimos que alguém nos irrite, estamos entregando a essa pessoa as rédeas da nossa mente. Estamos naquele momento abdicando de nossa liberdade emocional e aceitando ser manipulados pelo comportamento alheio. É como se nos tornássemos marionetes, cujos fios estão sendo puxados por alguém que talvez nem tenha intenção de causar esse impacto. Essa dependência emocional não é apenas desgastante, ela é um fardo que carregamos sem necessidade. Agora imagine como seria libertador perceber que ninguém pode ter controle sobre você sem o seu consentimento. Quando alguém faz algo que em outras circunstâncias o irritaria, você pode escolher não reagir impulsivamente. Você pode pausar, respirar e se lembrar de que sua paz interior é mais valiosa do que qualquer provocação externa. Essa escolha de não ceder à irritação não é um sinal de fraqueza, mas um ato de força imensa. É um lembrete de que você é o guardião da sua mente e das suas emoções. Entretanto, essa ideia não deve ser confundida com apatia ou passividade. O estoicismo não defende que devemos ignorar comportamentos inadequados ou aceitar injustiças. Pelo contrário, ele nos ensina a discernir o que está sob nosso controle e a agir de forma racional e assertiva. Se alguém age de maneira injusta ou ofensiva, você pode responder, mas sem permitir que suas emoções assumam o controle. Responder com serenidade e razão, em vez de reagir com impulsividade, é uma demonstração clara de autocontrole e resiliência. Com o tempo, essa prática nos leva a ver as pessoas que nos irritam de uma maneira completamente nova. Em vez de enxergá-las como adversárias ou inimigas, podemos começar a vê-las como mestres involuntários. Elas nos mostram onde ainda temos trabalho a fazer em nosso desenvolvimento pessoal. Cada momento de irritação é, na verdade, uma oportunidade de aprendizado, um espelho que reflete os aspectos de nossa mente que ainda não dominamos por completo. A paz interior não é algo que encontramos ao eliminar todas as fontes de irritação do nosso ambiente. Isso seria impossível. A paz interior é algo que cultivamos, como um jardim que precisa ser cuidado diariamente. Esse cultivo exige prática, paciência e atenção. Quando alguém o provoca ou tenta tirá-lo do sério, pergunte a si mesmo por que estou permitindo que essa pessoa ou situação influencie meu estado emocional. Essa pergunta simples pode mudar toda a dinâmica de uma situação. Ela devolve o poder para você, permitindo que escolha conscientemente sua resposta, em vez de reagir de forma automática. A frase de Epicteto também nos leva a refletir sobre o valor de proteger nossa mente como nosso maior tesouro. Não devemos permitir que ela seja invadida ou manipulada por forças externas. Isso não significa evitar todas as interações negativas. Isso seria inviável e pouco realista, mas significa aprender a navegar por ela sem perder o equilíbrio, sem ceder nossa liberdade interior. Quando alcançamos esse nível de consciência, percebemos que a verdadeira liberdade não é a ausência de pessoas difíceis ou problemas. A verdadeira liberdade é a capacidade de permanecer sereno, centrado e no controle, independentemente do que acontece ao nosso redor. Essa liberdade nos torna verdadeiramente invencíveis, porque quando ninguém mais pode nos irritar ou dominar nossa mente,
descobrimos que somos donos de nós mesmos. Descobrimos que somos verdadeiramente livres. Você é o que você repete todos os dias. Excelência, portanto, não é um ato. Essa frase nos convida a refletir sobre a essência de quem somos e como nossas ações diárias moldam nossa vida. Muitas vezes olhamos para a excelência como algo grandioso, um momento único de superação, ou um feito extraordinário que define alguém como excepcional. Mas a verdade é muito mais simples e ao mesmo tempo mais desafiadora. Excelência não é um evento isolado. Ela é construída tijolo por tijolo, em pequenas ações repetidas todos os dias. Pense em qualquer pessoa que você admire. Pode ser um artista talentoso, um atleta de elite, um líder inspirador, ou alguém que parece ter uma força interior inabalável. Essas pessoas não chegaram onde estão de um dia para o outro. O que as distingue não é apenas o talento ou as oportunidades que tiveram, mas os hábitos que cultivaram ao longo do tempo. Elas repetiram, ajustaram e persistiram, até que a excelência se tornasse parte de quem elas são. A beleza dessa ideia é que ela também se aplica a nós. Cada ação que tomamos, por menor que pareça, contribui para moldar quem somos. Cada escolha diária, seja boa ou ruim, se acumula com o tempo. Se você se compromete a ser gentil, aprender algo novo ou cuidar de sua saúde todos os dias, eventualmente isso se torna parte da sua essência. Por outro lado, se negligenciamos nossas responsabilidades ou agimos de maneira impulsiva e repetitiva, isso também define quem somos. A excelência como hábito exige consistência. Isso pode parecer intimidador, porque a jornada parece longa e às vezes árdua. Mas o estoicismo nos ensina a focar no presente, a dar atenção a cada momento, a cada passo, e não se preocupar com a grandeza do caminho à frente. Tudo o que você precisa fazer é se perguntar: qual é a melhor ação que posso tomar agora? Essa é a essência da prática diária que constrói a excelência. No entanto, também é importante lembrar que os hábitos não se formam do dia para a noite. Eles exigem disciplina, paciência, intenção. Comece pequeno. Escolha uma área da sua vida onde você deseja melhorar, talvez seu trabalho, sua saúde, suas relações ou seu crescimento pessoal. Pergunte a si mesmo: quais ações repetidas, mesmo pequenas, me aproximarão da excelência nesse aspecto? Então, comece. Repita essas ações até que se tornem naturais, até que se integrem à sua vida de forma orgânica. O estoicismo oferece ferramentas valiosas para essa jornada. Uma delas é a autorreflexão. Ao final do dia, reserve um momento para revisar suas ações. Pergunte a si mesmo: hoje, fui a pessoa que quero ser? Meus hábitos diários estão alinhados com os valores que considero importantes? Essa prática não é para julgamento, mas para aprendizado. Ela nos permite ajustar o curso, fortalecer bons hábitos e abandonar os que não nos servem. Outro ponto essencial é entender que a excelência não é perfeição. Haverá dias em que você falhará, momentos em que seus hábitos serão quebrados. Isso é parte do processo humano. O que importa não é evitar falhas, mas como você escolhe reagir a elas. Em vez de desistir, lembre-se de que cada dia é uma nova oportunidade de recomeçar. A consistência ao longo do tempo é mais importante do que a perfeição em um único dia. Se pensarmos na vida como uma escultura, nossos hábitos são as ferramentas que usamos para moldá-la. Cada polimento é um pequeno passo em direção à obra-prima. Algumas marcas podem ser mais visíveis que outras, mas todas são importantes para o resultado final. Quando nos comprometemos com hábitos de excelência, estamos continuamente moldando nossa melhor versão, mesmo que o progresso pareça lento. No final, a frase nos lembra que quem queremos ser não é determinado por momentos grandiosos, mas pelas pequenas escolhas que fazemos repetidamente. Se você quer ser uma pessoa mais forte, mais sábia, mais gentil ou mais bem-sucedida, comece com suas ações de hoje. O que você repete todos os dias não apenas define o que você faz, mas, mais importante, define quem você é. A excelência, então, não é um destino distante. É o que construímos dia após dia, momento após momento, com cada hábito que escolhemos adotar. Você tem o poder de decidir quais ações repetirá e, assim, moldar a pessoa que deseja se tornar. Tudo começa agora, com a escolha que você faz neste momento. Não busque a aprovação externa, mas a tranquilidade interna. Essa frase captura uma das lições mais profundas do estoicismo. A verdadeira paz e realização não vem de como os outros nos percebem, mas de como nos enxergamos. Vivemos em um mundo que frequentemente nos condiciona a buscar validação externa. Redes sociais, ambientes de trabalho competitivos, padrões sociais e culturais constantemente nos pressionam a impressionar, agradar e ser aceitos. Mas, no fundo, essa busca por aprovação dos outros pode nos afastar do que realmente importa: nossa conexão com nós mesmos e nossa tranquilidade interior. Quando vivemos em função da aprovação externa, nos tornamos reféns das opiniões alheias. Gastamos energia tentando nos moldar às expectativas dos outros,
tentando corresponder a padrões que nem sempre refletem nossos próprios valores ou desejos. Isso pode levar a uma sensação constante de insatisfação, porque a validação externa é volátil. Ela depende de fatores fora do nosso controle. Um dia, somos admirados. No outro, criticados. Basear nossa felicidade nesse ciclo é como construir uma casa sobre areia, instável e frágil. O estoicismo nos ensina que a tranquilidade verdadeira só é alcançada quando olhamos para dentro. Quando paramos de buscar nos outros a confirmação de nosso valor, começamos a nos libertar das correntes da insegurança. O que realmente importa não é o que os outros pensam de nós, mas o que pensamos de nós mesmos. Nossa paz interior vem de vivermos de acordo com nossos próprios princípios e valores, e não com os padrões que os outros tentam nos impor. Isso não significa ignorar completamente as opiniões dos outros, ou viver de forma isolada. É natural e humano querer se conectar e ser respeitado. O estoicismo nos convida a questionar o quanto estamos permitindo que essas opiniões dominem nossa mente e direcionem nossas ações. Se agimos apenas para agradar ou evitar críticas, acabamos perdendo a autenticidade e nos afastando do que realmente nos faz bem. Imagine a liberdade que surge quando você para de buscar a aprovação externa. De repente, suas decisões não são mais guiadas pelo medo de julgamento ou pela necessidade de agradar. Você começa a agir de acordo com o que é certo para você, e não com o que os outros esperam. Isso não é egoísmo, mas uma forma de viver com integridade. Quando você é fiel a si mesmo, atrai pessoas e experiências que realmente estão alinhadas com quem você é. Alcançar essa tranquilidade interna exige prática e autorreflexão. Uma ferramenta poderosa para isso é perguntar a si mesmo: estou fazendo isso porque realmente acredito nisso? Ou porque quero impressionar alguém? Essa pergunta simples pode trazer clareza e ajudá-lo a tomar decisões mais alinhadas com seu verdadeiro eu. Gostou dessa reflexão? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua visão. Não se esqueça de curtir para que mais pessoas possam descobrir essa mensagem e se inspirar também. Vamos juntos espalhar sabedoria e motivação.